Olá! Esta noite, estamos entrando silenciosamente em um tipo diferente de história, longe do clangor de espadas e dos gritos de guerra estrondosos. Em vez disso, imagine as ruas empoeiradas de Jerusalém em 1099, sob o peso de um cerco lento e opressivo. Esta não era a cidade das cruzadas gloriosas, ou dos cavaleiros heróicos avançando para a batalha. Não, este era um lugar de espera, longos dias repletos das lutas mundanas, do racionamento de alimentos, da restauração de muros em ruínas, e do lento cansaço de um povo que lutava pela sobrevivência. Antes de se acomodar, talvez seja melhor diminuir as luzes, respirar fundo, e se preparar para uma jornada pelo lado menos glamouroso, mas profundamente humano, da história. O pulso lento por trás dos grandes acontecimentos. Se você gosta desse desenrolar lento do tempo e do espaço, reserve um momento para curtir, se inscrever e deixar um comentário me contando de onde você está participando. É sempre interessante saber quem está ouvindo em silêncio. Agora, talvez ligue um ventilador, ou deixe o suave zumbido da noite te envolver. Vamos mergulhar suavemente no mundo do cerco de Jerusalém, onde a história se move lentamente, e a sobrevivência é a verdadeira história. Jerusalém, uma cidade antiga com uma história tão intrincada e complexa quanto as pedras de suas muralhas. Durante séculos, foi um ponto focal de devoção religiosa, ambição militar e intriga política. No final do século XI, Jerusalém estava no centro de um conflito que moldaria a Idade Média, as Cruzadas. A primeira cruzada culminou no cerco de Jerusalém em 1099, um momento crucial na luta pelo controle da Terra Santa. Mas como foi realmente durante aqueles longos meses de cerco? Quais eram as realidades mundanas e cotidianas para as pessoas que o viveram? Esta sessão explora o início do cerco e prepara o cenário para a história que se seguirá. Você, como ouvinte, pode imaginar uma grande batalha repleta de cavaleiros heróicos e confrontos dramáticos. No entanto, a realidade era muito mais prosaica, marcada por meses de espera tediosa, o racionamento cuidadoso de alimentos, o medo constante de doenças e as sutis manobras de sobrevivência. Antes mesmo da chegada dos cruzados, Jerusalém era uma cidade com demografia complexa, um lugar onde muçulmanos, cristãos e judeus viviam, muitas vezes com desconforto, sob o domínio fatímida. As fortificações da cidade eram antigas e, um tanto deterioradas, suas muralhas haviam testemunhado séculos de guerras e reconstruções. Os cruzados chegaram após uma longa e exaustiva jornada pela Europa e pelo Levante. Seu exército não era uma força profissional disciplinada, mas sim uma coxa de retalhos de cavaleiros, camponeses e peregrinos, movidos por uma mistura de fé, desespero e promessa de terras e riquezas. Ao chegarem a Jerusalém, o cerco não foi um ataque rápido, mas um processo exaustivo que exigiu paciência e perseverança. Os cruzados acamparam ao redor da cidade, construindo torres de cerco e tentando romper as muralhas, enquanto suportavam o calor do verão e a ameaça de contra-ataques. Dentro de Jerusalém, os defensores estavam igualmente sitiados. Os suprimentos de comida eram limitados, e os habitantes da cidade se preparavam para uma longa provação. Cidadãos comuns enfrentavam as dificuldades da escassez, poços secos, pão escasso, e a lenta disseminação de doenças que frequentemente acompanhavam populações superlotadas e estressadas. Os comandantes militares coordenavam os esforços de defesa, mas grande parte da sobrevivência da cidade dependia da resistência silenciosa de seus moradores. A vida cotidiana durante o cerco era pontuada pelas árduas tarefas de garantir alimentos, consertar muros e manter a ordem em meio ao medo e à incerteza. As pessoas se adaptaram ao racionamento, compartilharam o pouco que tinham e tentaram preservar o que restava da normalidade. As instituições religiosas ofereciam algum consolo, com orações e rituais, continuando em igrejas e mesquitas danificadas, reforçando a fé mesmo com o destino da cidade em jogo. A tensão entre sitiantes e sitiados não era apenas marcial, mas também psicológica. Os cruzados sabiam que Jerusalém era seu objetivo após anos de dificuldades, enquanto os defensores estavam desesperados para manter suas casas. Esse impasse criou um espaço liminar onde pequenos momentos, muitas vezes despercebidos, de bondade, crueldade, esperança e desespero se desenrolavam. Mas como esse cerco prolongado e penoso finalmente progrediu,
Quais foram os pontos de virada que começaram a pender a balança a favor de um dos lados? Os detalhes dessas mudanças graduais são a chave para entender o destino final de Jerusalém e a verdadeira história humana por trás desse grande evento histórico, dando continuidade ao início lento e penoso do cerco. A vida de ambos os lados se estabeleceu em uma rotina cansativa. Cruzados e defensores estavam travando uma batalha não apenas de exércitos, mas também de resistência, recursos e moral. Para os cruzados, manter o acampamento de cerco ao redor de Jerusalém era um enorme desafio logístico. Suas forças, engrossadas por milhares de homens vindos de toda a Europa, exigiam enormes quantidades de comida, água e equipamentos. O calor do verão queimava a terra, tornando as fontes de água preciosas e frequentemente contaminadas. Os cavaleiros e soldados passavam os dias consertando máquinas de cerco, cavando trincheiras e montando turnos de vigia. O acampamento em si estava longe de ser um acampamento militar organizado. Era um emaranhado de tendas, currais e depósitos de suprimentos, onde as doenças se espalhavam facilmente e a disciplina era desigual. Você pode imaginar cavaleiros passando o tempo todo em armaduras brilhantes, mas a realidade era frequentemente um trabalho empoeirado e exaustivo. Muitos cruzados sofriam de bolhas, insolação e infecções. O trabalho menos glamouroso, carregar pedras, carregar água, consertar armas, recaía sobre soldados de patente inferior e seguidores do acampamento. O moral oscilava com as pequenas vitórias e reveses que pontuavam o cerco. Dentro da cidade, as condições pioraram constantemente. Os suprimentos de comida diminuíram, forçando os habitantes a consumir tudo o que encontravam, grãos reservados para o plantio, animais de estimação e até madeira armazenada em casos desesperadores. A fome enfraqueceu defensores e civis. O saneamento básico piorou à medida que as ruas lotadas se enchiam de lixo e doentes. A ameaça de doenças espreitava constantemente, com febres e disenteria cobrando seu preço. No entanto, o povo de Jerusalém demonstrou resiliência. Padeiros continuaram a produzir pequenos pães grosseiros, ferreiros realizaram reparos em armas e armaduras, e líderes religiosos mantiveram cultos de oração, buscando proteção divina. Os defensores organizaram patrulhas ao longo das muralhas, para repelir os batedores cruzados e proteger pontos vulneráveis. Mulheres, crianças e idosos foram abrigados da melhor forma possível, muitas vezes transferidos para as partes mais internas da cidade. Um dos aspectos mais reveladores do cerco foi o racionamento cuidadoso e a negociação entre os defensores da cidade. Os líderes pesavam cada pedaço de comida, decidindo quem poderia ser enviado para fora dos muros em busca de alimento, e quais suprimentos reservar para soldados em vez de civis. A tensão entre a necessidade militar e a compaixão humana se manifestava diariamente. Do lado dos cruzados, a impaciência aumentou. Meses se passaram sem muito progresso. Suas torres de cerco foram danificadas por flechas e óleo fervente dos defensores, enquanto as tentativas de escalar as muralhas encontraram forte resistência. Os suprimentos da Europa demoravam a chegar, e disputas internas entre comandantes complicavam os esforços. Mas houve mudanças sutis. Os cruzados aprenderam mais sobre a configuração e as fraquezas da cidade. Exploraram as divisões internas entre os habitantes de Jerusalém, usando promessas de misericórdia e aliança para incentivar deserções. Também buscaram reforços de estados cruzados vizinhos, consolidando suas forças. Os defensores também enfrentaram escolhas difíceis. Alguns defendiam a negociação, enquanto outros insistiam em manter a cidade a todo custo. Os líderes muçulmanos e cristãos da cidade debateram o melhor caminho, cientes de que a rendição poderia significar massacre, mas a resistência contínua ameaçava a destruição total. Essa tensão culminou em uma série de pequenas escaramuças e ataques intensos, testando a determinação e a força de cada lado. O cerco deixou de ser apenas um jogo de espera, tornou-se uma partida de xadrez mortal, onde paciência, estratégia e pura força de vontade eram tão importantes quanto espadas e flechas. Então, que pressões finais levaram o cerco ao seu clímax? Como os cruzados conseguiram romper a barreira após um esforço tão extenuante e prolongado? As respostas residem não apenas nas batalhas, mas também nas histórias humanas de exaustão, esperança e cálculo desesperado. Após meses de guerra de cerco extenuante, marcada pelo cansaço e pequenas manobras táticas,
O cerco de Jerusalém atingiu seu ponto de virada em julho de 1099. Os cruzados, exaustos, mas resolutos, finalmente encontraram um momento de oportunidade em meio aos defensores exaustos. O avanço decisivo ocorreu em grande parte devido a uma combinação de fatores: a persistência dos cruzados na construção de torres de cerco, a pressão interna sobre os defensores de Jerusalém, e o surgimento fortuito de reforços e suprimentos para as forças cruzadas. Os sitiantes construíram grandes torres de madeira, cobertas com peles protetoras para resistir ao fogo, o que permitiu que seus arqueiros se aproximassem das muralhas e derrotassem os defensores. Uma dessas torres foi finalmente empurrada contra as muralhas perto do setor nordeste da cidade, proporcionando aos cruzados um ponto de apoio para escalar. Em Jerusalém, anos de escassez de suprimentos, calor e doenças corroeram a capacidade de resistência dos defensores. A defesa, antes coesa, fraturou-se sob pressão. Em particular, as muralhas perto do portão de Santo Estevão tornaram-se um ponto focal crítico. Os cruzados exploraram esse ponto fraco, forçando a passagem após combates brutais e sangrentos. À medida que os cruzados invadiam a cidade, a luta tornou-se feroz e caótica. Para os moradores, a queda de Jerusalém foi catastrófica. Relatos da época relatam massacres generalizados, especialmente contra moradores muçulmanos e judeus, embora os relatos históricos variem bastante e frequentemente reflitam as perspectivas dos vencedores. As ruas, antes repletas de padeiros, artesãos e comerciantes, tornaram-se cenários de destruição e medo. No entanto, por trás da violência, a conclusão do cerco também trouxe surpreendentes atos de sobrevivência e resiliência. Alguns civis conseguiram fugir ou se abrigar em igrejas. Líderes religiosos tentaram mediar e salvar vidas, sempre que possível. Os próprios cruzados, exaustos e traumatizados pela longa campanha, buscaram estabelecer o controle e a ordem em meio às ruínas. As consequências remodelaram a sociedade de Jerusalém. Os cruzados estabeleceram o reino de Jerusalém, trazendo novos governantes e colonos, que iniciaram um lento processo de reconstrução e administração. No entanto, a memória das dificuldades do cerco permaneceu viva nas histórias transmitidas. De geração em geração, contos de resistência em meio à escassez, os sacrifícios diários de defensores e civis, e o complexo custo humano de uma cidade transformada para sempre. Olhando para trás, o cerco de Jerusalém nos lembra não apenas de exércitos em conflito e grandes ambições políticas, mas também das realidades mais silenciosas e sombrias da sobrevivência sob cerco. Nos força a refletir sobre como as pessoas comuns se adaptam quando presas nas engrenagens da história, como sua resiliência molda os resultados, tanto quanto as espadas dos cavaleiros. E assim, a questão permanece: como os impactos a longo prazo desse cerco se propagaram pela história? Que lições esses detalhes silenciosos de resistência e sobrevivência nos oferecem hoje, quando cidades e povos enfrentam a turbulência do conflito? Imagine-se nos arredores do Império Bizantino durante o século X, uma terra distante da capital imperial, Constantinopla, onde a grandiosidade de palácios e igrejas dá lugar a modestas vilas, fazendas e assentamentos isolados. Essas terras fronteiriças, que se estendiam pela Ásia Menor ou ao longo do Danúbio, eram frequentemente esquecidas em grandes histórias focadas em imperadores e batalhas. No entanto, eram o lar de dezenas de milhares de pessoas comuns, cujas vidas cotidianas, lutas e perseverança silenciosa mantinham a estabilidade do Império. O Império Bizantino, herdeiro do legado romano no Oriente, era uma sociedade complexa e multifacetada. Enquanto Constantinopla deslumbrava com seus mosaicos e intrigas políticas, a periferia rural era onde a maioria da população vivia e trabalhava. Ali, pequenos agricultores, pastores, artesãos e autoridades locais formavam comunidades moldadas pelos ritmos da natureza, pela tributação imperial e por ameaças ocasionais de povos vizinhos, como os búlgaros ou os turcos seljúcidas. A vida nessas regiões periféricas era uma coxa de retalhos de continuidade e mudança. A infraestrutura deixada pelos predecessores romanos, estradas, aquedutos, fortificações, ainda era visível, mas frequentemente em decadência. Feiras podiam ser realizadas uma vez por semana, oferecendo produtos agrícolas, tecidos e ferramentas simples. A religião desempenhava um papel vital. Igrejas e mosteiros locais,
atuavam como centros da vida comunitária, oferecendo orientação espiritual, educação e, às vezes, alívio em tempos difíceis. Era de se esperar que a vida ali fosse tranquila, mas a realidade era uma série de desafios sutis. Os agricultores precisavam equilibrar os ciclos das colheitas com a ameaça de invasões ou invernos rigorosos. Coletores de impostos chegavam periodicamente para cobrar suas dívidas em nome do império, às vezes levando famílias à beira do abismo. Autoridades locais tentavam fazer cumprir a lei imperial, enquanto mediavam disputas entre os aldeões, com sua autoridade respeitada, mas sempre limitada pela distância de Constantinopla. As rotinas diárias giravam em torno da sobrevivência e de uma modesta prosperidade. As mulheres cuidavam das tarefas domésticas, fiar lã, preparar comida, cuidar da horta, enquanto os homens trabalhavam nos campos, ou serviam como milícia em caso de perigo. As crianças aprendiam habilidades com os pais e sacerdotes locais, preparando-se gradualmente para assumir responsabilidades adultas. Caravanas comerciais passavam com pouca frequência, trazendo notícias e mercadorias, mas também sobrecarregando a frágil economia. A dieta era simples: pão de cevada ou trigo, vegetais, leguminosas e um pouco de carne ou peixe, quando disponível. Técnicas de preservação, como secagem ou conserva, ajudavam as famílias a suportar as estações de escassez. Fontes de água, muitas vezes poços ou riachos próximos, ditavam os padrões de assentamento e as interações sociais. Nesse cenário, os laços comunitários eram essenciais. Festivais marcavam o calendário religioso, trazendo alívio temporário do trabalho árduo e reforçando a identidade compartilhada. Histórias e tradições orais preservavam a história e os valores locais, criando um sentimento de pertencimento que transcendia as dificuldades. No entanto, apesar dessa resiliência, as regiões periféricas não ficaram imunes a pressões imperiais mais amplas. Mudanças políticas, mudanças nas políticas tributárias e guerras distantes, afetaram até mesmo essas aldeias tranquilas, muitas vezes de maneiras difíceis de prever. A questão permanece: como as pessoas comuns lidavam com a tensão entre seu cotidiano lento e as grandes forças que remodelavam o mundo bizantino. Partindo dos ritmos tranquilos da vida rural na periferia do império, aprofundamo-nos nas lutas e adaptações que moldaram essas comunidades no mundo bizantino do século X. Embora a paisagem possa parecer estável e familiar, a realidade era de desafios persistentes, que testavam a resiliência de seus habitantes. A agricultura era a espinha dorsal da vida rural, mas estava longe de ser simples. Os agricultores enfrentavam condições climáticas imprevisíveis, secas, ondas de frio e inundações podiam destruir as plantações. Como a maior parte da agricultura dependia de trabalho manual e ferramentas rudimentares, a produtividade era limitada. A rotação de culturas e os períodos de pousio eram utilizados para preservar a fertilidade do solo, mas os rendimentos eram modestos para os padrões modernos. A agricultura era frequentemente complementada pela pastorícia. Os pastores transportavam os rebanhos pelas pastagens, às vezes viajando sazonalmente em busca de novas pastagens. Esse elemento nômade introduzia complexidades. Disputas por direitos de pastagem eram comuns, ocasionalmente culminando em violência. Autoridades locais atuavam como árbitros, mas sua influência dependia de sua posição e relacionamentos dentro da comunidade. A tributação era uma preocupação constante. Os cobradores de impostos bizantinos operavam um sistema complexo que podia ser eficiente e opressivo. Os impostos eram cobrados em espécie e em dinheiro, com base na propriedade da terra e nas estimativas de produção. Para cumprir com suas obrigações, muitas famílias tinham que vender os excedentes de produtos ou tomar empréstimos, criando ciclos de dívida e dependência. Alguns aldeões tentavam esconder os produtos ou trabalhar horas extras para evitar penalidades. A segurança era outro aspecto crucial. Embora guerras em larga escala pudessem estar distantes dessas terras, ataques de bandidos ou vizinhos hostis representavam ameaças reais. Os aldeões mantinham defesas básicas, de torres de vigia a milícias locais, e dependiam de redes de comunicação para alertar os assentamentos próximos sobre perigos. Mosteiros fortificados às vezes serviam como refúgios durante ataques. A religião e as instituições sociais desempenhavam papéis fundamentais na coesão da comunidade.
Igrejas locais realizavam festivais em homenagem a santos, épocas em que o comércio aumentava e os laços comunitários eram fortalecidos. Mosteiros ofereciam caridade e educação, atuando como centros de preservação do conhecimento em regiões que, de outra forma, seriam isoladas. O clero frequentemente mediava disputas, ajudava a impor códigos morais e mantinha laços com a hierarquia da Igreja Imperial. O comércio, embora limitado, conectava essas comunidades a redes econômicas mais amplas. Os mercados locais permitiam a troca de bens excedentes, enquanto comerciantes itinerantes traziam especiarias, tecidos e outros itens de longe. Essas interações introduziram novas ideias e costumes lentamente, misturando-se às práticas tradicionais. A vida cotidiana também era moldada pelas estruturas familiares e pelos papéis de gênero. Famílias extensas viviam juntas ou próximas, compartilhando recursos e mão de obra. O trabalho das mulheres ia além das tarefas domésticas. Elas participavam de tarefas agrícolas, da produção têxtil e do comércio local. A educação era informal, mas prática, com foco nas habilidades necessárias à sobrevivência. Apesar das dificuldades, prevalecia um senso de ordem e continuidade. Os ciclos sazonais forneciam uma estrutura previsível. Costumes e leis, embora às vezes aplicados de forma desigual, criavam um ambiente social estável. As pessoas desenvolveram mecanismos de enfrentamento, da fé religiosa ao trabalho comunitário, que as ajudavam a suportar as dificuldades. Mas esse delicado equilíbrio não era garantido. Pressões externas, desde reformas tributárias imperiais, campanhas militares ou mudanças em alianças políticas, podiam perturbar a vida repentinamente. Como essas comunidades conseguiram se sustentar em meio a tais incertezas? E o que aconteceu quando a estabilidade do mundo bizantino em geral vacilou? Ao chegarmos à conclusão desta história silenciosa, porém significativa, consideremos como essas comunidades bizantinas periféricas lidaram com as lentas correntes de mudança e convulsão que assolaram suas vidas. O século X foi uma época em que o Império experimentou tanto um renascimento quanto novos desafios, e suas fronteiras sentiram intensamente essas mudanças. A centralização gradual da autoridade imperial alcançou até mesmo aldeias remotas. Reformas tributárias com o objetivo de aumentar a receita às vezes pressionavam as economias locais, empurrando as famílias para maiores dificuldades. No entanto, o Império também investiu em fortificações e manutenção de estradas, buscando proteger a fronteira e melhorar as comunicações. Esses esforços, embora limitados, ofereciam alguma proteção e um senso de conexão com a capital distante. De muitas maneiras, a resiliência dessas comunidades residia em sua adaptabilidade. Os aldeões incorporaram novas culturas e técnicas agrícolas introduzidas por mercadores viajantes ou soldados retornados. Eles mesclaram tradições locais com práticas imperiais, moldando um mosaico cultural único. Os mosteiros expandiram suas funções, tornando-se não apenas centros espirituais, mas também polos de educação e atividade econômica. O tecido social permaneceu firmemente entrelaçado. Redes de parentesco forneciam ajuda mútua durante períodos de fome ou invasões, enquanto festivais e rituais religiosos reforçavam a identidade comunitária. Histórias orais preservavam o conhecimento das dificuldades e vitórias do passado, criando uma narrativa compartilhada, que dava sentido à sua perseverança. No entanto, essas fronteiras nunca foram estáticas. O avanço dos turcos seljúcidas nos séculos seguintes traria novos desafios, eventualmente remodelando a demografia e o cenário político da região. Mas o legado dessas comunidades bizantinas na fronteira perdurou, influenciando os padrões culturais e sociais dos estados sucessores. Para você, ouvinte, essas histórias de resistência lenta e constante podem parecer menos dramáticas do que contos de conquista ou construção de impérios. No entanto, elas revelam como a história é feita não apenas por governantes e exércitos, mas pela persistência silenciosa de pessoas comuns, agricultores, artesãos, famílias cujo cotidiano sustentou a sobrevivência do império. Refletir sobre a experiência deles levanta questões mais amplas, como as sociedades mantêm a coesão diante de pressões externas e mudanças internas.
Que lições essas histórias em pequena escala oferecem para a compreensão da resiliência hoje, e como nossas próprias comunidades podem extrair força dos atos cotidianos de resistência que a história frequentemente ignora? Imagine-se caminhando pelas movimentadas cidades da antiga Mesopotâmia Uruk ou Babilônia, por volta de 3000 a. Código. Zigurates imponentes dominam o horizonte, mercados fervilham de mercadores e escribas, registram leis e ofícios em tábuas de argila. Mas, por trás da grandiosa arquitetura e dos decretos reais, encontra-se o trabalho de inúmeros artesãos, oleiros, tecelões, metalúrgicos e carpinteiros, cujas mãos firmes moldaram a cultura material que sustentou essas civilizações primitivas. Esses artesãos raramente aparecem em grandes histórias, mas seu trabalho era essencial. Sem suas habilidades, a sociedade mesopotâmica não poderia ter construído templos, produzido bens para o comércio, ou mantido a vida cotidiana. Eles ocupavam um meio-termo crucial entre as elites dominantes e os agricultores comuns, inseridos no tecido social e econômico da cidade. O artesanato na Mesopotâmia era frequentemente especializado e organizado. Oficinas podiam ser anexadas a templos, palácios ou operadas de forma independente dentro de bairros. As técnicas eram transmitidas de geração em geração, com aprendizes aprendendo com mestres em treinamentos longos e frequentemente repetitivos. O trabalho era trabalhoso e exigia atenção aos detalhes, desde moldar argila úmida em vasos até fundir cobre e estanho em ferramentas de bronze. A cerâmica era onipresente e usada para armazenamento, cozimento e fins cerimoniais. Os oleiros moldavam e queimavam argila em fornos, frequentemente decorando as peças com padrões simples. Os tecelões produziam tecidos de linho ou lã, uma mercadoria vital para o vestuário e o comércio. Os metalúrgicos moldavam armas, ferramentas e itens ornamentais, mesclando seu ofício à função e à arte. A vida de artesão não era fácil. Os materiais podiam ser caros ou escassos, exigindo engenhosidade. Os mercados flutuavam com a estabilidade política e as rotas comerciais, afetando a demanda. Os artesãos também estavam sujeitos a regulamentações estaduais, impostos e, às vezes, a exigências de trabalho forçado durante grandes projetos de construção. Apesar desses desafios, o artesanato oferecia certa estabilidade e identidade social. Muitos artesãos formavam grupos semelhantes a guildas que protegiam segredos comerciais, gerenciavam a qualidade e negociavam com as autoridades. Seu trabalho conectava a base agrícola com a elite urbana, facilitando o fluxo de mercadorias e ideias. As rotinas diárias giravam em torno de tarefas repetitivas: amassar argila, fiar fibras, martelar metal, pontuadas por momentos de orgulho quando produtos acabados encontravam compradores ou eram consagrados em templos. Suas histórias, embora silenciosas em grandes narrativas, revelam o esforço e a habilidade humana por trás do início da civilização, o que levou esses artesãos a perseverar em meio a longas jornadas e recompensas incertas. E como seu trabalho influenciou a trajetória da sociedade mesopotâmica, frequentemente ofuscada por reis e sacerdotes. Essas perguntas nos levam a um aprofundamento na vida por trás dos artefatos. Com base na visão geral dos artesãos da Mesopotâmia, agora exploramos os detalhes de suas lutas diárias, laços comunitários e as maneiras sutis como seu trabalho moldou a sociedade além da mera produção. Os artesãos operavam em um mundo onde recursos e materiais nem sempre eram confiáveis. A argila, embora abundante, variava em qualidade. Os oleiros tinham que selecioná-la e prepará-la cuidadosamente para evitar rachaduras ou imperfeições. Os metalúrgicos enfrentavam desafios mais complexos. Cobre e estanho, os principais ingredientes do bronze, precisavam ser importados por longas distâncias, exigindo que os artesãos ajustassem seu trabalho de acordo com a disponibilidade. Os tecelões dependiam do cultivo do linho e da criação de ovelhas, sendo vulneráveis às flutuações climáticas e comerciais. O ambiente da oficina era frequentemente lotado e barulhento. Os aprendizes aprendiam por meio de tarefas repetitivas: sovar, moldar, queimar ou martelar, desenvolvendo memória muscular e precisão ao longo de meses e anos. Erros podiam significar desperdício de materiais ou punição, tornando a paciência uma virtude essencial. Os mestres monitoravam a qualidade de perto, pois produtos mal feitos podiam prejudicar a reputação ou reduzir a renda.
Além da tecnologia, os artesãos faziam parte de redes sociais. Muitos pertenciam a grupos familiares extensos ou associações de bairro que reuniam recursos e compartilhavam conhecimento. Essas comunidades forneciam ajuda mútua em tempos de doença, fome ou instabilidade política. A cooperação se estendia ao comércio, onde sistemas de troca e crédito conectavam artesãos a agricultores, comerciantes e funcionários de templos. Impostos e obrigações trabalhistas impostos pelo Estado ou pelas autoridades dos templos moldavam grande parte de sua realidade econômica. Durante grandes projetos de construção, como a construção de zigurates ou muralhas, artesãos podiam ser recrutados para trabalhos forçados, desviando-os de suas próprias oficinas. Essas exigências, embora onerosas, também ofereciam oportunidades de prestígio e renda estável, quando alinhadas a encomendas religiosas ou reais. A relação entre artesãos e religião era particularmente significativa. Muitos artefatos, vasos de cerâmica, tecidos, ferramentas de metal eram criados para rituais ou oferendas em templos. Essa dimensão religiosa acrescentava significado e status social ao seu trabalho. Alguns artesãos talvez ocupassem cargos nas hierarquias dos templos, combinando habilidades artesanais com responsabilidades espirituais. O comércio ligava esses artesãos a regiões distantes. Produtos acabados viajavam por rios e rotas de caravanas, introduzindo estilos e técnicas mesopotâmicas em todo o Antigo Oriente Próximo. Essa troca fomentou a inovação e a adaptação, à medida que os artesãos incorporavam novos materiais e motivos. Apesar de suas contribuições essenciais, os artesãos frequentemente viviam vidas modestas. Seu trabalho era repetitivo e, às vezes, subestimado pelas elites. No entanto, sua resistência e habilidade lançaram as bases para a complexidade econômica e a riqueza cultural que definiram a civilização mesopotâmica. Que motivações internas e pressões externas sustentaram esses artesãos ao longo de séculos de trabalho? Como suas comunidades evoluíram à medida que impérios ascendiam e decaíam ao seu redor? Essas questões nos preparam para um olhar atento ao ápice de seu papel na história. Ao concluirmos nossa exploração dos artesãos da antiga Mesopotâmia, é importante reconhecer o legado duradouro de seu trabalho e as maneiras sutis como eles moldaram a história além dos monumentos e textos. Embora reis, sacerdotes e generais dominem os registros históricos, os produtos e as inovações desses artesãos sustentaram a vida cotidiana e a construção de impérios. Suas cerâmicas armazenavam grãos e água essenciais à sobrevivência. Seus tecidos vestiam populações e simbolizavam status e identidade. Suas ferramentas e armas de metal possibilitaram a agricultura, a construção e a defesa, literalmente moldando o mundo físico. Ao longo dos séculos, o conhecimento desses artesãos foi transmitido de geração em geração, evoluindo à medida que novas técnicas surgiam e influências externas chegavam. Por exemplo, a introdução da roda de oleiro revolucionou a produção de cerâmica, aumentando a eficiência e padronizando as formas. Da mesma forma, os avanços na metalurgia permitiram a criação de instrumentos de bronze mais resistentes e diversificados. A organização da produção artesanal também influenciou as estruturas sociais. Grupos semelhantes a guildas e oficinas familiares fomentaram um senso de identidade e apoio mútuo, precursores de instituições econômicas mais formalizadas em civilizações posteriores. Essas redes ajudaram a manter a estabilidade em tempos de turbulência política, oferecendo continuidade em meio à mudança. Além disso, a interação dos artesãos com os templos e o Estado conectava a cultura material ao poder espiritual e político. Objetos criados para uso ritual reforçavam a autoridade das elites religiosas e reais, mas também conferiam aos artesãos papéis sociais que iam além de meros trabalhadores. De muitas maneiras, as mãos silenciosas desses artesãos esquecidos são os fios que tecem o tecido da civilização mesopotâmica. Suas histórias nos lembram que a história não é apenas o relato de grandes eventos, mas também o acúmulo de inúmeros atos de habilidade, persistência e criatividade de pessoas comuns. Refletir sobre suas vidas levanta questões sobre como valorizamos o trabalho e o artesanato hoje. Como essas tarefas aparentemente mundanas contribuem para a identidade cultural e a resiliência social, o que sua persistência ao longo de milênios
pode nos ensinar sobre a importância do trabalho cotidiano na construção da história humana. Imagine a vasta extensão da Rota da Seda, estendendo-se por milhares de quilômetros pela Ásia, desde os movimentados mercados de Chang'an, na China, até os empoeirados caravansarais, perto de Antioquia. A Rota da Seda é frequentemente imaginada como um grande palco de mercadorias exóticas, comerciantes poderosos e exploradores ousados. Mas e quanto às vidas mais tranquilas e menos glamorosas dos inúmeros indivíduos que mantinham essa rede? Viva dia após dia! Esta sessão convida você a desacelerar e mergulhar nos ritmos de pequenos povoados, estações remotas e comunidades isoladas que pontilhavam a Rota da Seda. Esses lugares não eram centros de poder político ou riqueza, mas nós vitais onde comerciantes, pastores, agricultores e artesãos viviam e trabalhavam muitas vezes em ambientes difíceis, moldados por desertos, montanhas e vastas estepes. A Rota da Seda era menos uma estrada única, e mais uma complexa rede de rotas, que mudava conforme as estações, a estabilidade política e as necessidades locais. As caravanas se moviam lentamente, parando com frequência, para descansar os animais, trocar mercadorias ou negociar passagens seguras. Pontos de parada forneciam abrigo e suprimentos, administrados por famílias locais, que dependiam desse fluxo constante de viajantes para seu sustento. A vida nesses postos avançados era marcada pela simplicidade e resistência. A alimentação era frequentemente básica: grãos, carnes secas e frutas em conserva preparada com recursos limitados. A água era preciosa, proveniente de poços ou rios sazonais, moldando os padrões de assentamento. Os bens comerciais variavam de seda e especiarias a sal e gado, mas a sobrevivência cotidiana dependia de trocas muito mais mundanas: consertar carroças, cuidar de animais, compartilhar notícias. As pessoas aqui enfrentavam incertezas constantes: banditismo, clima rigoroso, doenças e turbulência política. Mesmo assim, desenvolveram estratégias de resiliência. Líderes de caravanas firmavam acordos com tribos locais para proteção. Famílias armazenavam grãos excedentes para tempos difíceis. Viajantes compartilhavam conhecimentos sobre rotas e perigos. Religião e cultura se misturavam nessas terras fronteiriças. Templos, santuários e locais sagrados pontilhavam a paisagem, refletindo as diversas crenças de comerciantes e moradores locais. Festivais e rituais pontuavam o calendário, proporcionando momentos de alívio comunitário das dificuldades rotineiras. As vidas tranquilas ao longo da Rota da Seda revelam uma história tecida a partir de pequenos atos de cooperação, sobrevivência e intercâmbio cultural. Essas histórias podem não ter o drama das conquistas ou de exploradores famosos, mas personificam a capacidade do espírito humano de se adaptar e perdurar ao longo dos séculos. Como essas pequenas comunidades mantiveram seu modo de vida em meio a condições tão flutuantes? Que papéis despercebidos desempenharam na formação das trocas culturais e econômicas que definiram a Rota da Seda? Essas perguntas nos levam a uma imersão mais profunda na realidade vivida dessa rede lendária, dando continuidade à ampla paisagem dos muitos caminhos e estações da Rota da Seda. Focamos agora nas realidades cotidianas enfrentadas por aqueles que viviam ao longo dessa extensa rede comercial. Suas vidas foram moldadas menos pela grande troca de sedas e especiarias, e mais pelo desafio constante da sobrevivência, em meio a ambientes hostis e incerteza política. Muitas comunidades ao longo da Rota da Seda viviam em regiões áridas ou semiáridas, onde a escassez de água definia a existência diária. Poços e pequenos sistemas de irrigação eram essenciais, mantidos por meio de esforço coletivo. Os agricultores cultivavam grãos resistentes, como cevada e painço, frequentemente em pequenas parcelas escavadas em terras marginais. O gado, camelos, ovelhas, cabras fornecia carne, leite e lã, vitais para o vestuário e o comércio. Famílias e clãs formavam redes sociais estreitas que garantiam a cooperação em tempos difíceis. O trabalho compartilhado no plantio, na colheita e na construção de canais de irrigação fortalecia os laços comunitários. Técnicas de armazenamento de alimentos, como secagem e salga, preservavam os suprimentos durante invernos e secas. Esses pequenos atos de planejamento e cooperação eram essenciais para a sobrevivência a longo prazo. Viajantes e caravanas traziam riquezas ocasionais e novos bens, mas também riscos: bandidos,
doenças e alianças políticas instáveis, que podiam interromper as rotas comerciais da noite para o dia. Comunidades negociavam com tribos nômades e governantes locais para garantir proteção, muitas vezes pagando tributos ou formando alianças que equilibravam autonomia e segurança. O artesanato prosperou nesses assentamentos, ainda que modestamente. Os artesãos consertavam carroças e arreios, teciam tecidos simples e fabricavam ferramentas para o dia a dia. Essas habilidades, embora pouco glamorosas, eram indispensáveis para manter o comércio em movimento. A posição social dos artesãos variava, mas frequentemente incluía papéis respeitados, como prestadores de serviços essenciais. A vida religiosa era vibrante apesar do isolamento. Templos e santuários serviam como centros de rituais e encontros sociais, misturando crenças locais com as diversas crenças trazidas pelos viajantes: budismo, zoroastrismo, cristianismo e diversas práticas indígenas. Esses locais espirituais ofereciam uma dose de estabilidade e esperança em meio à imprevisibilidade. As crianças nessas comunidades aprenderam habilidades de sobrevivência desde cedo, como ler padrões climáticos, cuidar de animais e contribuir para as tarefas domésticas. As tradições orais preservaram a história, as leis e os ensinamentos morais, reforçando a identidade e a coesão. Apesar de viverem longe dos centros políticos, esses pequenos povoados eram participantes ativos das trocas culturais e econômicas da Rota da Seda. Sua resistência e adaptabilidade ajudaram a sustentar a rede ao longo dos séculos, conectando civilizações distantes por meio da persistência silenciosa da vida cotidiana. Mas, à medida que impérios ascendiam e decaíam, e novos poderes emergiam, como essas comunidades lidaram com a mudança de fronteiras e as rupturas? Que mudanças testemunharam, e como conseguiram preservar seu modo de vida em meio a tais transformações? Ao encerrarmos este capítulo sobre as vidas tranquilas ao longo da Rota da Seda, considere como essas pequenas comunidades, muitas vezes esquecidas, suportaram séculos de mudanças, convulsões políticas, transformações econômicas e trocas culturais, e deixaram uma marca duradoura na história mundial. A Rota da Seda nunca foi estática. A ascensão e queda de impérios como o Taim, o Califado Abássida, o Império Mongol e, posteriormente, as dinastias Otomana e Ming remodelaram as rotas comerciais e a vida daqueles que delas dependiam. Muitos postos de parada enfrentaram abandono ou transformação à medida que as rotas mudavam, ou conflitos tornavam certas regiões inseguras. No entanto, essas comunidades demonstraram notável resiliência, adaptaram-se diversificando suas economias, dedicando-se à agricultura, à pecuária, ao artesanato local e ao comércio em pequena escala. Forjaram novas alianças e navegaram por cenários políticos em constante mudança com diplomacia pragmática. Culturalmente, a periferia da Rota da Seda era um caldeirão onde línguas, religiões e tradições se misturavam. Essas interações enriqueceram os costumes locais e contribuíram para a difusão de ideias e tecnologias da fabricação de papel e impressão, a filosofias religiosas e estilos artísticos. Os vestígios físicos dessas comunidades caravanserais em ruínas, sistemas de irrigação, locais religiosos remetem a uma rede humana outrora próspera, sustentada pelo trabalho diário e pela cooperação. Suas histórias nos lembram que a história global não é apenas a história de grandes impérios ou figuras famosas, mas também das inúmeras vidas cotidianas que teceram o tecido da conectividade. Para você, ouvinte, essas histórias silenciosas convidam à reflexão sobre a importância duradoura da resiliência em pequena escala, em um mundo em rápida transformação. Como as comunidades hoje se adaptam às mudanças econômicas e políticas? Que lições podem ser tiradas dos assentamentos esquecidos da Rota da Seda, sobre coexistência, intercâmbio cultural e sobrevivência? Imagine entrar em um mosteiro medieval mal iluminado, nas profundezas das florestas da Europa, no século XII. Lá fora, o mundo é frequentemente turbulento, conflitos feudais, fomes e mudanças de alianças dominam a paisagem. Mas dentro dos muros do mosteiro, a vida se desenrola em um ritmo constante e deliberado, centrado na criação e preservação de manuscritos. Os monges dedicavam incontáveis horas no scriptorium, uma sala projetada especificamente para copiar textos.
O trabalho era meticuloso e lento, envolvendo a preparação de pergaminhos, a partir de peles de animais, a moagem de tintas de minerais e plantas, e a inscrição cuidadosa de letras com penas. Esse trabalho repetitivo exigia concentração, paciência e uma disciplina quase meditativa. Longe do glamour das cortes reais ou da glória do campo de batalha, esse trabalho silencioso foi vital para preservar o conhecimento textos religiosos, literatura clássica, tratados científicos e códigos legais que poderiam ter sido perdidos durante os séculos caóticos. Após a queda de Roma, os monges eram frequentemente homens altamente educados, habilidosos não apenas em latim, mas também em grego, hebraico ou árabe, dependendo das conexões com o mosteiro. Seu trabalho preservava não apenas palavras, mas universos inteiros de pensamento, filosofia e cultura, atuando como uma ponte entre civilizações antigas e a emergente sociedade medieval. A vida cotidiana era regida por uma rotina rigorosa. Orações pontuavam o dia, as refeições eram simples, e as distrações, mínimas. O scriptorium era um local de trabalho e devoção, onde o ato de copiar textos era visto como um exercício espiritual. As realidades físicas eram exigentes. O pergaminho era caro e precisava ser manuseado com cuidado. Erros podiam arruinar uma página inteira. A iluminura, a adição de letras e ilustrações decorativas acrescentava outra camada de habilidade artística e tempo. Os monges trabalhavam com ferramentas simples, mas buscavam precisão e beleza. No entanto, essa rotina aparentemente monótona tinha um significado profundo. Manuscritos criados em mosteiros formavam a espinha dorsal da educação e da vida religiosa em toda a Europa medieval. Eles também possibilitavam a transmissão de ideias que mais tarde impulsionariam o renascimento intelectual. Mas como essas comunidades mantiveram tanto foco e comprometimento diante da turbulência externa, que tensões existiam entre a devoção espiritual e os desafios práticos da produção de manuscritos? Essas questões nos convidam a mergulhar mais profundamente no mundo por trás dos manuscritos. Partindo do mundo calmo e cuidadoso do scriptorium, nos aprofundamos nos desafios enfrentados pelos monges e nos rituais que estruturavam seu trabalho manuscrito. Durante a Idade Média, o processo de produção de manuscritos era meticuloso e exigente. Preparar o pergaminho por si só era uma tarefa demorada, envolvia limpar, esticar e alisar peles de animais para criar uma superfície adequada para a escrita. A qualidade variava, e imperfeições podiam causar frustrações, exigindo que os monges desenvolvessem técnicas para contornar manchas ou buracos. A tinta era produzida a partir de uma variedade de fontes: galha de carvalho, fuligem e extratos de plantas misturadas com água e goma arábica, para criar um meio estável. A preparação e a mistura eram frequentemente feitas pelos próprios monges, o que acrescentava uma camada extra de trabalho. As penas eram cuidadosamente aparadas e afiadas para garantir a precisão, e erros de escrita eram difíceis de corrigir, às vezes forçando a criação de páginas inteiramente novas. O ato de copiar não era meramente mecânico, estava entrelaçado com a devoção religiosa. Os monges recitavam orações e salmos enquanto trabalhavam, acreditando que seu trabalho era uma forma de adoração e serviço a Deus. A repetição de letras e palavras tornou-se meditativa, um ritmo espiritual que unia a mão e a mente. A iluminura, o embelezamento de manuscritos com ilustrações coloridas, folhas de ouro e iniciais ornamentadas, exigia a colaboração de artistas habilidosos. Essas decorações serviam não apenas a propósitos estéticos, mas também instrucionais, guiando os leitores através do texto. A criação dessas obras de arte exigia materiais adicionais, paciência e perícia, muitas vezes levando ao envolvimento de monges especializados, ou até mesmo de artistas leigos. A vida no mosteiro também impunha uma disciplina rigorosa. As horas de trabalho eram limitadas pelo ofício divino, o ciclo de orações diárias, e os monges conciliavam o trabalho com manuscritos com outras tarefas, como agricultura, culinária e ensino de noviços. O ambiente era tranquilo, porém rigoroso, enfatizando a humildade e o desapego às distrações mundanas. Os mosteiros variavam em tamanho e recursos, influenciando o volume e a qualidade de seus manuscritos. Alguns, como os de Cluny ou Monte Cassino, produziram extensas bibliotecas, que atraíam estudiosos e peregrinos. Outros serviam comunidades menores, mas ainda assim contribuíam para a preservação do conhecimento. Apesar desses esforços,
Desafios se impunham: instabilidade política, ataques vikings e conflitos locais às vezes ameaçavam os mosteiros, colocando em risco a destruição de coleções preciosas. Dificuldades econômicas forçavam os mosteiros a limitar a produção, ou buscar patrocínio da nobreza e da hierarquia eclesiástica. A persistência da cópia de manuscritos ao longo dos séculos, apesar desses obstáculos, destaca a dedicação dos monges e a importância atribuída à preservação do conhecimento. Seu trabalho moldou o panorama intelectual da Europa, lançando as bases para as universidades e o eventual renascimento. Que conflitos surgiram entre o ideal monástico de reclusão e as exigências da produção de manuscritos? Como essas comunidades silenciosas influenciaram as correntes mais amplas da sociedade medieval? As respostas nos convidam a explorar o estágio final desta história. Ao concluirmos nossa jornada no mundo dos monges medievais e seus manuscritos, fica claro que o trabalho silencioso dessas comunidades religiosas teve impactos profundos e duradouros, tanto em sua própria época quanto nas gerações futuras. Apesar do isolamento dos centros de poder seculares, os mosteiros tornaram-se polos de preservação intelectual e transmissão cultural. Os manuscritos que eles copiaram meticulosamente foram os veículos pelos quais textos antigos sobreviveram ao turbulento início da Idade Média. Obras de filosofia clássica, tratados científicos e textos religiosos chegaram aos estudiosos medievais graças à cuidadosa administração desses monges. Esse legado foi além da mera preservação. Os scriptoria monásticos ajudaram a padronizar textos latinos, contribuíram para o desenvolvimento de técnicas de encadernação e iluminura, e fomentaram as primeiras formas de erudição. Os efeitos colaterais de seu trabalho são visíveis no surgimento posterior das universidades, na redescoberta do conhecimento clássico pelo Renascimento, e até mesmo na compreensão atual da história medieval. A dedicação dos monges não era isenta de tensões. O ideal de reclusão monástica às vezes entrava em conflito com a necessidade prática de interagir com clientes externos, administrar grandes scriptoria e proteger bibliotecas valiosas de guerras e roubos. No entanto, sua adaptabilidade ajudou os mosteiros a sobreviverem a séculos de mudanças políticas e sociais. No plano humano, a natureza lenta e repetitiva da cópia de manuscritos moldou uma cultura de paciência, disciplina e reverência pelo conhecimento. As horas silenciosas passadas escrevendo à luz de velas, os traços cuidadosos da pena no pergaminho, esses atos eram tanto um trabalho humilde quanto um dever sagrado. Para você que está ouvindo agora, a história desses monges oferece um lembrete silencioso. Conquistas monumentais muitas vezes se baseiam em inúmeros atos inesperados de perseverança e cuidado. Como podemos valorizar e preservar o conhecimento em nossa época? O que o compromisso monástico com a paciência e o detalhe pode nos ensinar em uma era de velocidade e distração?